Meus amigos queridos, estamos no dia 23 de setembro e o nosso Palavra por Palavra hoje, no dia de São Pio, é muito especial, porque nós continuamos unidos na força da fé em Cristo Jesus, na certeza de que a Palavra de Deus nos ilumina. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso momento de reflexão, mas principalmente de oração e de acolhimento da palavra de vida e de salvação, que é o Evangelho que a Igreja nos oferece. Muito obrigado por estarmos juntos nessa bonita caminhada com a palavra de Deus. Por ela, nós aprendemos cada dia como guiar nossos passos, como ir sendo discípulos e discípulas de Jesus. Ontem nós líamos o capítulo 8 e terminamos no versículo 3. Hoje nós continuamos o capítulo 8 de São Lucas, ele é o nosso companheiro nessa jornada, e vamos dos versículos 4 até o 15. Lucas 8, 4 a 15. E segundo o esquema de Lucas, que é um pouquinho diferente de Marcos e de Mateus, nós temos agora uma parábola. E o texto começa dizendo assim, que ao redor de Jesus se reuniam muitas pessoas, uma grande multidão que iam ter com Jesus. Esse verbo iam é um verbo de seguimento. Já estavam ingressando na proposta de Jesus. Lucas reflete uma comunidade um pouco mais tardia, que está acolhendo aqueles e aquelas que agora não estão mais ligados ao judaísmo, mas sim são aqueles que vêm do mundo do paganismo. E essa abertura que é tão forte na narrativa de Lucas. E ali, nesse meio, Jesus conta a primeira das parábolas. Em Lucas ele já usou outras comparações, mas se nós lembramos do esquema de Mateus, é a primeira das parábolas. A parábola do semeador que saiu para semear sua semente. Essa é a história, essa é a comparação. Temos presente que Jesus vem de uma realidade da agricultura, onde as pessoas trabalhavam, onde as pessoas semeavam. Então, para isso ajudava muito. E ele vai explicar, como lá em Mateus, aqui em Lucas, ele vai explicar que aquela semente lançada na terra encontra vários tipos de terreno. A semente sempre é a mesma, mas encontra terreno de beira de estrada, e ele vai dizer que essa semente foi pisada, porque foi plantada no meio do caminho, e comida pelos passarinhos. Ele vai dizer que essa semente caiu em terra dura, pedregosa, e que não conseguiu ter raiz, não conseguiu crescer. Essa semente caiu entre os espinhos, que conforme ia crescendo, cresciam os espinhos também e sufocavam. E vai dizer que por fim, essa semente encontrou terra boa e deu 100 por 1. E vai terminar esse texto exaltando essa parábola, exclamando, ficando feliz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos vão perguntar para ele o significado desta parábola, como nós também, é um texto conhecido, mas sempre novo. Nós perguntamos, o que será que significa essa parábola? E ele vai dizer que a nós foi dado conhecer a realidade, a dinâmica do reino. O reino de Deus é como essa semente plantada que vai crescendo, vai encontrando vários tipos de terreno, mas quando encontra terra boa, produz em compensação daquelas que não foi capaz de produzir. E ele diz que a semente é a palavra de Deus. A semente é o anúncio, é o querigma da boa notícia de salvação, que é o Evangelho, que é a pessoa de Cristo. Ele é a boa notícia, ele é a novidade única, ele é sempre novo. Por isso que quando falamos de renovação,
Estamos voltando ao novo. Não é fazer diferente. Isso é inovação. Renovação é voltar ao novo. E quem é esse novo? É Cristo. Então, essa palavra, ela encontra diversos corações, porque a escuta não é pelo ouvido. Quem escuta bem a palavra de Deus, escuta com o coração. Escuta com o coração, com o mais profundo do seu ser. Então, ele diz que aquela palavra que foi semeada, que encontrou um terreno de estrada, de beira de estrada, e que ele comparou que os passarinhos comeram, as pessoas pisaram, ele vai dizer aqui no texto que essa palavra são os que ouvem, que escutam a palavra, mas se deixam vencer pelo mal, se deixam enganar, se enredar pelo maligno. Aí a palavra não floresce, porque o Senhor nos manda perdoar, o maligno nos incita a odiar. O mal é isso, é o contrário de tudo aquilo que é possível fazer para que o reino aconteça. O Evangelho nos pede para unir, para comungar. O maligno vai nos incentivar a desunir, a dividir, a separar, porque essa é a realidade dele. Depois, a segunda maneira de se escutar a palavra é como quem tem um terreno de pedregoso, um terreno de pedreira, um terreno duro. E é a vida da pessoa. Ele vai dizer assim: os que estão sobre a pedra são aqueles que até ouvem com alegria. Veja, é um crescimento. A pessoa tem alegria de escutar, é bom, vale a pena. Mas quando vem a tentação, eles não têm raiz. Caem, já correm, já desanimam, já desistem, entregam tudo. Não querem seguir em frente. Pensam que a fé está atrelada a uma pessoa, quando que a fé é uma única pessoa, Jesus Cristo. Esse terreno duro, né? Então, é também a realidade da comunidade de Lucas, que eles estavam sendo muito perseguidos, muito massacrados, e muitas pessoas estavam deixando a fé. Aqui reflete também esse caminho. Depois ele vai dizer que os espinhos que foram crescendo são sufocados por 3 coisas. Os espinhos que cresceram e que sufocaram a palavra, a semente da palavra, a semente do Evangelho, são as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. Então, essas 3 realidades sufocam. A preocupação porque nós acabamos nos ocupando antes da hora, ou ocupando espaço com o que não é daquele momento. Nós conhecemos pessoas que têm filhos pequenos e que já estão se desgastando pensando como é que vai pagar a faculdade. Não é tempo. Sim, organização, ok, mas por que ficar sofrendo antes, sofrendo por antecipação, né? Ocupando-se, gastando energia com aquilo que não é no momento, não é sério. Repito, organização, mas não preocupação. Depois ele vai dizer das riquezas. É bom lembrar o que o Evangelho diz: nós não podemos servir a 2 senhores. O dinheiro só serve quando nós sabemos servir com ele, quando ele se torna instrumento de serviço, não instrumento de mandar, de governar. E quantas pessoas que se deixam mover pelo dinheiro, pela posse, pelos bens, e acabam deixando Deus em último lugar ou nem se lembrando de Deus. E os prazeres aqui, não lembremos só a questão da sexualidade. Tudo aquilo que não é prioritário, no sentido de colocar Deus sempre em primeiro momento, mas nunca nos esquecendo dos irmãos. Cada vez que nós fazemos essa inversão, nós estamos vivendo esses prazeres. Então aqui entram as comidas, os lazeres, tem tantas coisas que vão se tornando espinho na nossa vida. E tem outros nomes que cada um, você, eu, nós temos e que sufocam na palavra, não deixam. Ou se quisermos usar uma linguagem, então são um barulho, um barulhão que não nos deixam ouvir com o coração. Porque a terra boa é isso, é aquele que ouviu com o coração bom
e generoso e deu fruto na perseverança. Veja, não é qualquer fruto, é o fruto da perseverança. Meus amigos, mais do que nos preocuparmos qual tipo de terreno nós somos, que tal se nós nos perguntássemos hoje qual é a maior quantidade de terreno que ocupa a nossa vida, na qual está sendo semeada? Porque acredito que todos nós temos um pouquinho de beira de estrada, de espinhos, de pedregulho, mas temos muito de terra boa. Mas se os espinhos estão nos sufocando, está na hora da gente limpar. Às vezes machuca a mão, mas nós temos que arrancá-los. Os pedregulhos, do mesmo jeito, eles servem para fazer muitas coisas, menos para jogar nos outros. E o terreno de beira de estrada, se vocês se lembram quando falamos de Mateus, era o lugar onde as pessoas não tinham. Era só ali que eles podiam plantar. Então, aproveitar cada instante, cada pedacinho, cada momento para sermos anunciadores da palavra de Deus, que é viva, eficaz e de salvação. Vamos juntos? São Pio foi um simples frade que rezava. Ele dizia: reza, espera e confia. Reza, confia e espera. Confia, reza e espera. Então vamos pedir que Ele nos ensine, nos ajude a sermos um bom terreno para produzirmos sempre e sempre mais a semente do amor e da evangelização. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você achar que dê, compartilhe com os seus. Quiser deixar um comentário bacana, pensando, ajudando os demais a refletir. Se quiser deixar aquele joinha aqui para nós, tudo isso é muito bem-vindo. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.